Olá, estamos de volta com mais um episódio, o quarto episódio do nosso podcast Stand Imobiliário. Agradecendo a você que assiste, curte, compartilha, você que comenta. Muito bom saber que você está acompanhando o nosso podcast. E nesse quarto episódio vamos falar de um assunto que é um calo na vida de muita gente. O planejamento financeiro, para você comprar um terreno, um imóvel, o que é mais vantajoso, qual tipo de investimento hoje está mais em alta, o que é mais rentável. E para isso a gente recebe hoje o professor, palestrante, o economista, mestre em economia. O nosso convidado hoje é o professor Edival Landulfo, que está junto com a gente hoje participando desse quarto episódio para falar justamente desse assunto que ele entende muito e vai hoje auxiliar a gente, trazendo um pouquinho do seu conhecimento para compartilhar aqui no nosso quarto episódio. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. A todos os ouvintes, é um prazer estar aqui no Stand Imobiliário. Muito bem, hoje vamos falar desse assunto, né? Como eu fiz a introdução aqui do programa falando que é um calo, né, na vida de muita gente, que é o planejamento financeiro. É tanto que no Brasil a gente, infelizmente, tem uma taxa altíssima de inadimplência, né? A gente tem pouca educação financeira, mas a gente está batendo recorde, inclusive, nesse ano de 2025, né, de taxa de inadimplência, a quantidade de famílias que estão com dívidas, contas a pagar. Também a gente bateu um recorde agora, a Caixa Econômica Federal também tomando de volta apartamentos e casas que foram financiados e não conseguiram honrar com o compromisso. A gente também está chegando nesse momento que é triste, né? Porque quando a gente pensa em apartamento e casa própria, que é a realização de um sonho, né, professor? E aí a gente vê, não conseguiu honrar com a prestação, o banco vai lá, traz de volta e a gente está tendo um recorde aí da Caixa, né? Tendo aí o seu número de bens, né, penhorados nesse momento agora. Mas vamos falar disso aí, de planejamento financeiro, de muito mais, porque é um assunto que eu tenho certeza vai interessar muita gente se organizar para ter aí a sua casa, seu apartamento e entender melhor como é que funciona o sistema financeiro. Professor, vamos começar com as perguntas. Inclusive, hoje temos aqui o nosso momento. Bota o capacete que lá vem tijolada. Daqui a pouquinho também vamos saber para quem o professor Edival coloca o tijolinho, tira o tijolinho aqui também no nosso momento. E você que participou, mandando também a sua pergunta, vai poder acompanhar aqui no nosso stand imobiliário. Professor, como é que eu monto uma estratégia financeira para realizar o sonho, por exemplo, da casa própria, terreno? Melhor começar com terreno, da casa própria, apartamento. Como é que eu monto um planejamento financeiro? Como é que eu começo hoje do zero? Isso vai depender muito do tipo de sonho que aquela pessoa tem. Então, se formos fazer uma enquete, brasileiros e brasileiras, qual é o seu sonho a realizar? Ainda continua sendo a casa própria, aquele apartamento próprio. Então, as pessoas que moram numa capital, região metropolitana, onde tem muitas edificações verticais, vão optar por esse apartamento. Já as pessoas do interior, geralmente ali tem um terreno cedido por um familiar ou a facilidade de comprar um loteamento para a construção também é vantajoso. Então, tudo vai depender dessa educação financeira, desse planejamento, para que esse sonho não se transforme num pesadelo. Imagine, você compra um imóvel e depois de 2, 3 anos, porque você não teve ali aquele planejamento, você pode perder o seu bem. Então, o ideal é sentar e analisar, independente da idade, qual é o imóvel que eu quero. Eu vou poder comprar o imóvel dos meus sonhos agora? Então, se é uma pessoa com 20, 23, 24 anos, não precisa essa agonia, precisa ter o seu primeiro imóvel. Então, pode comprar um imóvel com uma metragem, né? Um metro quadrado de 40, ali 50, 60. Não precisa ir para aquela casa, como estávamos conversando, uma casa já de 19 milhões. Fica difícil. Um passinho, então, né, de cada vez. Um passinho de cada vez. Então, você compra o primeiro imóvel para ter aquela sensação e faz um planejamento de pagar em até 5 anos, mesmo que você tenha adotado a estratégia de 25, mas ter aquela sensação de que aumento de salário, juntando férias, juntando o 13º, você vai amortizando. Então, a amortização é quando você começa a pagar antecipadamente as parcelas, que vai ter ali o pagamento de juros e também do valor devido. Aí você começa a ter esse planejamento bem atualizado.
Se eu tenho uma renda de 2.000, eu não posso ter um financiamento de R$1.000, por exemplo. Então, esse é um dos erros. Você compromete 100% da Você renda, compromete ali um bom percentual da renda, e se você perde o emprego ou tem alguma dificuldade, você fica 2, 3 meses sem pagar esse imóvel, você pode perder o seu bem. Então, o planejamento tem que começar por aí. Você analisa e diz assim, vou comprometer apenas 20% da renda. Eu já tenho como cobrir lá na frente 1 ano de parcela, porque eu já tenho essa reserva financeira de emergência. Então, assim, dá para montar várias estratégias. Então, as pessoas que podem optar por compra de terreno. Não dá para você fazer isso, por exemplo, em Salvador, mas dá para você fazer, por exemplo, em Alagoinhas, dá para você fazer isso em Monte Gordo. Então, vai depender muito da região onde você está para montar uma estratégia entre compra de terreno e também compra já do imóvel pronto. Quando a gente fala aqui de parcela, né, muitas vezes a gente se perde justamente nesses cálculos. Às vezes eu falo, você vai comprar um carro e se esquece que tem pneu para trocar, tem óleo para trocar, tem a gasolina para abastecer, tem o seguro para fazer, tem o IPVA para pagar. E casa também. Você tem aí o ITIV, você tem o IPTU. Se for um condomínio de apartamento, você tem o condomínio para pagar. Tem a manutenção da casa, vira e mexe você tem que pintar. Então são vários outros custos que estão fora ali do nosso olhar naquele momento, que tem que ir para essa planilha também, para essa conta, né, professor? Sempre. Inclusive, vindo para cá, passei num grande home center aqui de Salvador, e as pessoas, eu sempre pergunto, as pessoas arrumam dinheiro aonde para tanta reforma? Lotado, mais lotado do que o centro de compra de roupa, de vestuário. Então, por que isso acontece? Porque esse sonho, ele acaba iluminando todas as nossas áreas da vida. Se você tem uma casa, um apartamento legal, onde é o seu refúgio, onde é o seu lar, você acaba tendo esse prazer em fazer uma reforma, em fazer uma manutenção. Então, quando você vai comprar um imóvel, você tem que entender, se for morar em apartamento ou condomínio de casa, você tem aquela manutenção ali. Se for financiado, você tem um pagamento de uma taxa de administração, você tem um pagamento dos juros e você tem um pagamento também daquele seguro que vai manter o imóvel caso tenha algum tipo de sinistro. E aí, na moradia, você tem as despesas normais com as concessionárias, né? Energia, você tem ali água, você tem aquela manutenção dentro daquele condomínio ou até na própria calçada, porque se você tem uma casa e a calçada ali é da sua casa e ela tem um buraco, por exemplo, você pode ser multado, você precisa ter aquela calçada em boas condições de utilização. Então, quando for fazer um financiamento, e aí a gente vai discutir sobre isso, se é melhor pagar à vista, um consórcio ou um financiamento, eu vou dizer para você um pouco na frente que vai depender de cada situação. Então, sim, a pessoa tem que fazer uma projeção, por isso que chama de planejamento financeiro, de trazer o futuro para o presente. Entender quais são esses custos, quais são as despesas e se eu vou ter renda suficiente ou a renda familiar para pagar esse imóvel, esse terreno. Porque tem, além de quem vai construir o financiamento do terreno, tem também quem vai optar pelo financiamento para a construção. Então, tem várias estratégias para adotar em cada sonho, em cada projeto. Inclusive, professor, nessa parte financeira, muita gente, o senhor citou agora o consórcio, é uma boa o consórcio para aquele primeiro imóvel? Para quem tem uma renda menor, por exemplo, é melhor ir fazendo o consórcio e vai pagando as prestações porque tem uma taxa menor do que o juro de um financiamento? Essa sua pergunta eu vou responder bem de forma lúdica, né? Você já jogou banco imobiliário? Vixe, faz tempo, mas já joguei já. Não era prazeroso quando você não tinha nada e a partir do momento em que você compra aquela região, quando a pessoa cai, lhe pagava um aluguelzinho, bem simples. Mas você aí vai, rodada por rodada, tendo um acúmulo de capital, né? Ou seja, um acúmulo de dinheiro, de renda, você tem o suficiente para colocar uma casinha, depois 2, depois troca por um hotel. E a partir do momento que as pessoas caem nessas casinhas ou naquele hotel, começa a pagar muito mais. Então, é a mesma situação. Quando você vai fazer um consórcio, você tem que começar antes.
não é quando você casa, não é quando você está na vida profissional com uma renda. A programação é antes. O primeiro salário, você tem que dividir ali, não só para a utilização do hoje, mas uma utilização futura. Então, eu posso começar a pagar um consórcio num valor compatível ao meu salário mínimo, já que eu não tenho família, e a partir do momento que meu salário vai aumentando, eu vou aumentando essa contribuição. Porque o consórcio é interessante, vai ter apenas uma taxa de administração, que os juros é bem pequenininho. E a correção do valor de valor é muito melhor do que um financiamento, por exemplo, que você vai pagar às vezes 2 apartamentos ou 3, a depender do valor e do prazo que você escolheu. Mas aí depende. Se eu tenho dinheiro para comprar à vista, que não foi o meu caso, não tinha uma família abastada que pudesse me dar um imóvel, eu também, quem quer casa, não pude fazer o consórcio, eu optei em comprar pelo financiamento, mas meu primeiro apartamento eu quitei dessa forma. Em 5 anos, com dinheiro de férias, o dinheiro... Eu preferi vender o carro para fazer um dinheiro e pagar o imóvel e não ficar com aquela prestação. Então, o consórcio, se você se planeja, é muito melhor do que um financiamento. Até muita gente fala de estratégia de alavancagem de patrimônio, né? Utilizando o consórcio. Realmente, existe vantagem em fazer isso, essa alavancagem através de consórcio? Isso eu gosto de deixar bem claro. Você tem que entender do que está fazendo. Então, para investir em poupança, a pessoa tem que entender as regras da poupança. Eu vou fazer aquele investimento, se eu tirar com menos de 30 dias, eu não ganho nada. Se eu vou aplicar num consórcio, eu preciso entender como funciona esse consórcio, porque senão eu vou perder dinheiro. Então, não é para todo mundo adotar uma estratégia se não conhece o ramo. A alavancagem, ela pode servir para não só imóvel, como carro, investimento, para tudo. Até para capital de giro, né? Muita gente usa. Né? Mas você precisa estudar e entender aquela área. Então, aquelas pessoas que não têm tempo ou não têm interesse, não entrem nesse tipo de alavancagem, porque só vai ter decepção. É mais para quem conhece o mercado. Que a gente vê muito hoje, né? Com a internet, né? Redes sociais, gente vendendo curso para você, o próprio corretor de consórcio, né? O vendedor oferecendo essa vantagem, né? Mas como você disse, tem vários tipos diferentes de consórcio. E tem que entender, né, o momento certo de cada um. É um mercado bem particular, né? Sim, e eu digo, uma vez corretor, sempre corretor. Então, o meu Cresce, ele está suspenso porque eu já pago a minha anuidade no Conselho de Economia, no qual eu estou como vice-presidente pelo 2º ano consecutivo. Eu preferi, como não atuo na área, mas se eu retornar, por exemplo, estamos no final do ano, eu pagaria uma parcela, 1/12 do valor da mensalidade, eu estaria ativo novamente. Uma vez tendo o Cresce é para sempre. Então, por que eu adentrei nesse mercado? Para entender como funcionava, atuei por 2 anos ativamente e, depois disso, orientar aos meus clientes, às minhas clientes, de como fazer esse investimento. Então, eu tive que atuar na área para entender. Então, eu digo que muitos cursos oferecidos é mais para enriquecer aquela pessoa que está ofertando e não em si disponibilizar de conhecimento. Eu costumo dizer, numa transação imobiliária, Moreno, precisamos de 2 corretores. E geralmente o que a gente vê no mercado é 1. Por que 1? Para não dividir a comissão. Então, se você vende um imóvel, por exemplo, e eu vou comprar, se eu não tenho conhecimento, é uma injustiça aquela transação. Porque você também não tem conhecimento, mas você tem um corretor. Então, o certo era eu ter um corretor também e a comissão ser dividida entre os 2. É a mesma coisa, você vai para uma audiência com um advogado e eu vou sem ninguém. Então, se você vai ser bem assessorado, é muito mais prático. Então, nesse caso, o certo eram nessas transações 2 corretores, porque não haveria um conflito de interesse. E aquele se for atuar no lado do vendedor, ele precisa também atuar da mesma forma do lado do comprador. E a gente não vê isso acontecendo no mercado. A gente falando aqui sobre... Você inclusive tocou, professor, no assunto de amortização. A gente tem falado de juros aqui. É interessante estudar o tipo de juros também e o tipo de contrato que está sendo oferecido pelo banco na hora do financiamento, né? Qual é a oportunidade que ele dá de amortização? A taxa de juros está baseada em quê? Ela é corrigida pelo quê? É interessante que tenha esse conhecimento também, né? Sempre. Por exemplo, se eu vou comprar um imóvel na planta, eu preciso entender que a correção vai ser pelo INCC,
que é o Índice Nacional da Construção Civil, que é diferente de um IGPM, diferente de um IPCA. Então, às vezes, esse índice ele vai subir mais do que o índice padrão, que é o IPCA. Então, olha... Eu tô até com esses números aqui, quando você terminar... Olha que falta faz esse conhecimento. Então, se eu compro até a entrega das chaves, ele vai ter uma correção. E depois eu tenho que ver se minha renda não tem um comprometimento, se eu fiz uma pesquisa em diversos bancos. A Caixa, muitas vezes, que a gente fala muito de Caixa Econômica Federal, é porque detém a maior parte do mercado, mas possa ser numa transação ou outra, o Banco X possa ter uma melhor atratividade. Você tem hoje 2 sistemas, que é o sistema Price e o sistema SAC. O sistema SAC, que é a amortização constante, pelo próprio nome já diz, ele vai... Se você hoje tem uma parcela de R$ 1.500, então a primeira hoje para 270 meses, ela vai ser ali R$ 1.500. No mês que vem, já é R$ 1.499,25. Mas só caiu 75 centavos. Você tem que entender que com o tempo, ela vai cair bastante. São 270 meses, então vai cair alguns centavos. E a amortização dela... vai ali, no início, todas são assim, um pouco de amortização. O que é amortização? O valor principal do imóvel foi 100 mil. Então, quando eu pago 1.500, vamos dizer que 1.300 foi para pagar juros e 200 apenas para amortização. Então, quando a gente pega ali o extrato, chega a dar um susto. Quer dizer que só foi isso que eu paguei, né? Exatamente, o restante é juros. É por isso que as pessoas têm que atentar a olhar esse extrato do financiamento para realmente se arrepiar de dizer, eu preciso quitar em menos de 5 anos para poder ter a sensação de que paguei bem o imóvel. E tem um sistema Price, onde as parcelas, que é conhecido também como o sistema norte-americano, ela é constante a vida toda. Então, se eu pago R$ 1.500, serão R$ 1.500 até o final do financiamento. Então, essas duas modalidades, a diferença muitas vezes é o valor que eu vou ter de liberação. Muitas vezes o saque, quando eu peço 100 mil, se eu colocar no saque, eu vou ficar com a prestação de 1.500. Mas se eu peço na Price, eu já começo com a prestação de 1.000. Então, é vantajoso não ter, naquele primeiro momento, R$500 a mais no meu orçamento. Mas, em compensação, ao longo do tempo, eu posso ter um problema, porque a SAC, em um momento, ultrapassa a Price, no sentido de melhorar o pagamento. A relação, né, do custo-benefício. Né? Mas isso vai depender muito, Price e SAC, da situação de cada pessoa. Por isso que o planejamento, ele é essencial. E observar, né, o professor acabou de comentar aqui, essa questão da correção, só para ter uma ideia aqui, para a gente colocar dados também aqui, a TR acumulada até agora nesse ano dá 1,88, quase 1,9. O INCC, 5,48, acumulado de 2025. E o IPCA, 4,68, ou seja, o INCC foi o mais alto dessas correções nesse ano de 2025. E o IPCA, 4,68. Por isso que é interessante você observar qual é a correção que está indexada ali ao financiamento que você está fazendo. Né? Não, perfeito. Mas aí o que é que acontece? O INCC ele vai interferir no momento da construção, no momento da terraplanagem, até a entrega das chaves. A partir da entrega das chaves que você faz um financiamento bancário, não entra nem o IPCA. Aí já vem uma outra brincadeira de mau gosto, como a gente costuma falar, que é a taxa Selic, que é a taxa de... É o nosso sistema de liquidação e custódia, que é definido ali pelo Copom, que é composto pelo presidente do Banco Central, com mais a diretoria, e hoje a nossa taxa de juros está absurdamente em 15%. Então, com certeza, teremos financiamentos bancários acima de 2 dígitos. Não tem nem como encontrar no mercado menos de 2 dígitos, porque a taxa referência é a taxa Selic. Então, nesse momento, é muito pesado fazer um financiamento bancário
pegando ali para comprar o seu imóvel. Tem que ter muito cuidado para justamente aquele índice que a gente estava nos bastidores aqui batendo papo, ele diminua. Mesmo a economia brasileira tendo um pequeno crescimento, mas as pessoas não fazem um planejamento financeiro. Então, se eu tenho uma renda de 5 mil, 6 mil e passo a ter uma renda de 6.500, 7.500, eu me empolgo para comprar um imóvel que eu não sei se eu vou ter daqui a um ano condições de realizar o pagamento. Imagine se eu for um profissional liberal que eu só vou ter a renda conforme eu produza. Será que todos os meses eu vou manter o mesmo ritmo? Então, esses detalhes têm que ser com muita calma. Se eu posso comprar um apartamento valendo R$500 mil, mas não seria melhor olhar um apartamento até 300 mil? Porque esse é o primeiro, inclusive, depois, ganhando fôlego, eu posso até trocar. As pessoas não, vão no limite. Se eu posso até 500 mil, se passar um pouquinho, 550, 600, eu me jogo, porque é uma senhora moradia. Mas eu vou ter condições de pagar esse imóvel ao longo dos meses, ao longo dos anos. Então, se a esposa perde a renda, será que eu consigo bancar sozinho? Então, são muitos vieses que eu preciso sentar e me organizar. Por isso que é bom ter sempre aquela gordurinha. Eu chamo de reserva de oportunidade e reserva de emergência. A de oportunidade é aquela que você vai guardar para fazer ali uma atividade que vai gerar dinheiro. É como a gente brincou no início, a alavancagem. Então, se tem alguém vendendo um carro, um imóvel, um terreno e eu tenho um dinheiro disponível... O preço abaixo do mercado. O preço abaixo, porque quem está vendendo está precisando de dinheiro. Então, se eu tenho aquele dinheiro guardado, eu vou e compro e daqui a 1, 2 meses eu posso vender e obter o lucro. Então, por isso que a gente tem que ter essa reserva de oportunidade. Lembrando que esse tipo de reserva tem que ser em algum investimento também que você possa ter uma liquidez imediata, né? Sim. Porque senão a oportunidade passa. Não, só consigo liberar daqui a 30 dias, 20 dias. Ou então tá presa dentro de um contrato de um ano, né? Então tem que ter também a liquidez imediata também para esse investimento, né? Perfeito. Por isso que eu digo, reserva de emergência e de oportunidade, você, como o nome já diz, oportunidade de uma noite para o dia, do dia para a noite, você tem que ter um investimento ali livre, ou seja, algo numa renda fixa que seja rendimento diário. Então, se eu tá investido hoje e eu tiro amanhã, o dinheiro de hoje, a rentabilidade de hoje, eu já coloquei no bolso. É diferente da poupança, que eu tenho que aguardar os 30 dias. Então, eu não posso colocar uma renda fixa para daqui a 90 dias ou um ano, porque se eu tirar, eu vou ter um prejuízo. Então, essas duas reservas, oportunidade e emergência, dependendo do volume que eu tenha, eu posso brincar uma parte para 90 dias, uma parte para um ano, a maior parte que eu posso negociar diário. E a reserva de aposentadoria, essa sim, como é muito lá para frente, eu posso brincar um pouco na renda variável, aí vem ações e outras opções, e também numa renda fixa para 5, 10, 15, Tesouro 20 direto. anos. E o Tesouro Direto é um excelente investimento para isso. Também a médio e longo prazo, né, professor? Com certeza. Tudo. Já tenho aqui a primeira pergunta aqui da nossa seguidora Maria do Socorro. Ela pergunta sobre Minha Casa Minha Vida. Por que que 2 pessoas comprando um apartamento no mesmo prédio têm um financiamento com valores tão diferentes? Inclusive, isso aconteceu comigo. No andar que eu morava, eu tinha uma unidade de apartamento. No andar que eu morava, a minha prestação era mais cara do que todo mundo, né? Porque tem a questão das classificações, né? Do padrão de cada um, não é isso? Perfeito, você já veio com a resposta. É a mesma coisa o IPTU. O IPTU, por exemplo, é algo que eles estão agora tentando normalizar. Numa mesma rua de casa, uma pessoa paga diferente da outra, porque vai depender do tipo de construção. Mas eu fico abismado quando é numa unidade vertical, vizinhos de porta pagando valores diferentes. Também tem a ver com o tipo de construção, porque quando você faz na declaração do imposto de renda, e eu vou falar isso um pouquinho na frente, até para a questão de investimento, é interessante, me lembre sobre isso, você vai acrescentando ali todas as reformas feitas. E quando você coloca, o valor do seu imóvel sobe, e isso pode também favorecer a questão de um aumento do IPTU desse imóvel. Mas em relação ao financiamento bancário, que foi a sua pergunta original, sim, vai depender da classificação de risco. A pessoa que
pegou o financiamento, o seu vizinho, por exemplo, foi a renda dele e da esposa. O risco vai ser menor. São funcionários públicos. Você é sozinho, mesmo casado, mas foi só com a sua renda, mas é da iniciativa privada. O risco de você perder o trabalho, que vamos bater na mesa se isso não aconteça, tudo isso muito maior. Em conta, né? Tudo na análise isso, de crédito, a idade é levada em conta. Então, a pessoa mais jovem vai ter mais tempo para pagar. Teoricamente, uma pessoa mais saudável. Então, tudo isso entra na composição. Porque banco não entra no financiamento para perder, né, meu amigo? Então tá aí, Maria do Socorro. É por isso que talvez, eu não sei se você está pagando menos ou mais do que os seus vizinhos, mas é por isso que tem essas classificações, né? E também esse risco que o banco coloca aí dentro da operação de financiamento. Com certeza. Se estiver pagando menos, Maria, pelo amor de Deus, não fala isso não, porque pode ter o aumento, é brincadeira. Mas o que é bom fazer é uma pesquisa. Ela pode lá na frente fazer uma portabilidade desse financiamento. Então, hoje, claro, porque a dívida não é daquele banco. Eu peguei um dinheiro, mas eu posso levar o meu financiamento bancário para qualquer outra instituição. A mesma coisa eu posso solicitar uma chamada revisional, mas tem que ter muito cuidado, que isso pode lhe impedir lá na frente a ter uma concessão de crédito para o financiamento imobiliário. Então, qualquer decisão é sempre bom procurar um profissional, seja da área financeira, seja um especialista, um advogado ou uma advogada, para entender ali que esse movimento é como no jogo de xadrez. Ele pode sim ter uma consequência a médio a longo prazo. E aí a pessoa tomar um checkmate e não poder financiar novamente é muito complicado. Agora, Procodival, você falou da taxa Selic, né, que influencia no valor do financiamento. Para apartamentos que já foram financiados, a taxa Selic ainda continua, ou só para contratos novos? O contrato novo de hoje, ele é regido pela taxa do momento. A partir do momento que eu já fiz, mas aí passou agora, sei lá, 2 anos atrás, essa taxa Selic ainda influencia no meu financiamento ou essa taxa já foi fechada? Não, sua taxa foi fechada e aí vem a questão do mercado. Hoje você vai ver financiamento de imobiliários, aí a taxa Selic é 15, mas você não vai encontrar o financiamento a 15. Você vai encontrar ali um percentual entre 11 a 13,85 da taxa Selic. Aí você fica assim, poxa, é alto, mas eu não tenho uma outra expectativa. Vamos dizer que você assinou o contrato hoje e um amigo assinou o contrato há 4 anos atrás com a taxa Selic ali a 2, 3, mas o financiamento imobiliário era 8. Então, enquanto ele está pagando 8% e é seu vizinho de porta e você pagando a 13%, você pode, como eu disse anteriormente, pedir uma revisional ou levar essa taxa para um outro banco. Em que momento? Vamos dizer que hoje a taxa do mercado voltou a ser 7% a taxa Selic e a taxa de mercado imobiliário está em 9%. Mas você, quando assinou, está em 13%. Então, você pode levar essa sua dívida para um outro banco que vai cobrir essa diferença e agora o seu contrato passa a ser 9%. Então, você está com um novo contrato com 9% e lá na frente a taxa Selic volta a crescer. Você foi beneficiado por aquela transação, entendi. Ela não vai subir de novo. Então, por isso que eu digo, para investir, a pessoa precisa estar antenada ao mercado. Mas também, quando adquire um empréstimo, um financiamento, tem que ter a mesma atenção para ser beneficiado pela livre concorrência do mercado. Então, se você não se atenta para isso, e eu gostei da pergunta da Maria, lá na frente você pode perder dinheiro, porque você não pediu uma portabilidade para um outro banco que ia pegar ali sua dívida e melhorar uma situação para você. Muito possivelmente esse momento não é um bom momento para fazer essa portabilidade. Ainda né? Não, aí não dá. Hoje não dá porque os bancos não vão conseguir cobrir, porque as taxas provavelmente dos contratos mais antigos eram menores, né, professor? Então, esse não é um bom momento para portabilidade. Mas para quem está fazendo contratos agora, futuramente com a taxa menor, vale a pena bater nas portas dos bancos para conferir se consegue
uma negociação, não é isso? Perfeito, mas aí você toca num assunto que é interessante a pessoa avaliar também o seguinte: tudo bem que quem casa quer casa, mas as pessoas têm um medo. E essa semana eu estava participando de uma palestra sobre a consciência negra, e eu lembro de uma palestrante que ela disse assim: o meu pensamento de pobre, mesmo agora tendo uma vida muito melhor do que antes, meu pensamento de pobre, porque o meu esposo disse assim: olha, vamos pegar um dinheiro aqui e investir no imóvel que a gente mora. Ela olhou assim e disse: mas moramos de aluguel? Aí ele disse: daí é o nosso lar, o nosso conforto. Eu concordo com esse pensamento dele. As pessoas têm ainda o pensamento dos nossos avós de que você precisa ter o apartamento para chamar de seu. Mas talvez que não seja o melhor momento para isso. Vamos dizer que são namorados ou recém-casados e a qualquer momento não tem filhos, e se qualquer parte do Brasil chamar para trabalhar, o Rio Grande do Sul, Sudeste ou qualquer outra região do Nordeste, como é que você se desfaz desse imóvel? Aí você tem essa facilidade. Então eu posso morar no início num imóvel que seja perto do meu trabalho, pode ser alugado, um imóvel menor, porque eu não vou passar muito tempo com a esposa nesse imóvel, e a partir do momento em que eu vou consolidando a minha carreira, eu posso analisar se eu pego aquela carta de crédito que eu já entrei no consórcio e junto para pegar um financiamento, eu posso ter várias decisões. Então o que eu estou querendo colocar com essa minha fala é que a pessoa analise todas as possibilidades. Se não é melhor no início morar de aluguel, para entender o bairro, o crescimento do bairro, se vai ter tudo que você precisa naquele bairro, se é perto do trabalho, tem que ter aquela questão de mobilidade, se é arborizado como você queria, a questão do índice de violência, a questão de ter supermercado, de ter farmácia, de ter tudo naquela região. Então tem que ser uma análise criteriosa. Excelente. Inclusive era uma das perguntas que eu ia fazer justamente sobre isso, né? Se faz sentido morar hoje em dia, mais sentido morar de aluguel ou financiar o imóvel, né? Está muito bem respondido, deu para entender perfeitamente aí. Isso vai depender muito da cabeça de cada um. Sim. Porque eu aguentaria morar numa casa alugada. Mas será que você aguentaria morar numa casa alugada? Vamos dizer que teve uma influência muito pesada dos seus pais, dos seus avós. Se isso vai lhe correr por dentro, pelo amor de Deus, compre o seu apartamento financiado, porque esse estresse financeiro não vale. Porque daqui a 10 anos, a gente com a mesma idade, vai parecer que eu tenho 40, eu já estou quase nos 50, e a pessoa já tem quase 60. Então, por quê? Por causa desse estresse desproporcional por algo que poderia ter sido evitado. Excelente, professor. E existe algum ponto em que o aluguel ele deixa de ser vantajoso e é melhor partir para o financiamento? Em que momento aí dessa relação? Eu costumo dizer o seguinte: se eu tenho R$500 mil hoje para dar de entrada no imóvel, para comprar um imóvel e não sei aonde comprar, ainda tenho várias dúvidas e compro e me arrependo, você está imobilizando um dinheiro e para vender lá na frente vai ser complicado, ainda mais se for financiado. Você aplicou ali 500 mil, vamos dizer, e financiou mais 500 mil. Como é que você vai vender esse imóvel lá na frente? Você talvez não tenha essa liquidez. Então, o ideal é, se eu pego esses 500 mil e invisto no mercado, numa renda fixa, e tem um retorno ali de 1%. 1%, vamos dizer que aí vai dar 5 conto por mês. E aluga um senhor apartamento de 3.500. Pô, aluguei de 3.500 já com condomínio e ainda estou colocando quanto no bolso? R$1.500. Gerou uma renda passiva. Gerou uma renda passiva. Então, aí é uma vantagem. Uma desvantagem, eu estou suando para pagar um aluguel, e desse aluguel, se eu sentasse e analisasse que eu estou pagando 5 mil, vai uma boa parte da minha renda, e eu poderia pagar ali um valor menor em um outro imóvel e pagar um financiamento, então vamos dizer que vai ficar nos mesmos 5 mil, poxa, tá perdendo dinheiro, tá gerando um estresse. Então essas análises é o que eu digo, montar um quadro comparativo. Se é melhor naquele momento o aluguel, para que tipo de imóvel eu vou ter, se já é um imóvel de alto padrão, de 3, 4 quartos, com suíte, um imóvel menor, se é um estúdio. Eu tenho que analisar o que é que eu preciso naquele momento e aí sim entender se eu preciso imobilizar aquele valor ou não. Geralmente as pessoas da minha casa e minha vida é o primeiro imóvel, então a prestação também não vai ser tão pesada. Mas que evitem pegar o imóvel e tentar passar no contrato de gaveta para outra pessoa.
É melhor colocar até se a pessoa mudar de padrão de vida, colocar um parente lá, faz um contrato e tem que ser cuidadosa e cuidadoso nisso daí. Continua pagando as prestações, não deixa que a pessoa pague a prestação, vai ficar com aquele imóvel lá na frente e já está pagando um outro de um padrão que compatível com o seu salário. Então, vai depender de várias análises, mas o importante é não se empolgar e ir para um imóvel, como eu falei anteriormente, mais caro, mas que vai comprometer muito a renda, porque a pessoa não colocou ali na ponta do lápis que vai ter um condomínio, que vai ter um custo, inclusive de deslocamento pela cidade. Muitas vezes esse custo não entra, né? Não entra. O deslocamento eu tô morando um pouco mais longe agora, mas é mais barato. Quando você vai colocar a gasolina que você colocou, né, no orçamento também, acaba ficando a mesma coisa, né? E aí fica pesado. Às vezes até mais pesado. Por exemplo, hoje poderia morar mais próximo aqui da Paralela, como eu já morei, onde eu tenho um apartamento, ou morar do lado onde eu moro, que é mais tranquilo. Morar onde eu moro por causa da mobilidade. Mas aqui tem construído muito apartamento na parte litorânea de Salvador, patamares e tudo mais. As pessoas assim, vou olhar, tem aquela vista maravilhosa, a vista da praia. Peraí, tem condomínio ali que você está gastando de 30 a 45 minutos para sair do bairro. Aí vem, será que compensa eu comprar um apartamento ali porque a construtora ou a cidade não se preocupou com aquela mobilidade de como escoar todos aqueles carros e até a questão dos ônibus para o centro da cidade. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para que eu não compre gato ou e ali pense que estou levando lebre, ou compre lebre e leve gato. Então, tem que ter essa atenção. Inclusive, é algo interessante falar disso, né? Porque às vezes você vai um ponto para mais longe, você vai procurar algo mais simples, mas aí você também perde em qualidade de vida. Justamente porque você passa muito tempo no carro, né? Aí você precisa ter um outro planejamento, não só o financeiro, mas planejamento de tempo também. Tudo de isso. Deslocamento, de logística. Tudo isso tem que ser levado em conta, Moreno. Tudo. O que serve para Edivaldo não vai servir para Moreno e vice-versa. Vocês têm que sentar entre a família e ponderar o que é melhor. Se eu trabalho num centro de Salvador e moro, por exemplo, em Lauro de Freitas e saio no horário de pico, não está compensando. Era o que acontecia. Morávamos na Paralela, minha esposa há 15 anos atrás levava 15 minutos para chegar em Ondina. Há 7 anos atrás começou a ter 1 hora e 15 para chegar no mesmo. Isso é estressante. Eu, por exemplo, eu não tenho carro. Eu não gosto de dirigir na cidade. Eu gosto de viajar de carro, mas não gosto na cidade por causa dos engarrafamentos. Então, para mim, é uma perda de qualidade de vida se eu passar muito tempo no trânsito. Eu fico mal-humorado. Eu prefiro andar de Uber porque eu não estou no trânsito. Eu não estou ali com aquela atenção. Então, tem que ser tudo isso levado em conta. Se eu moro em Lauro de Freitas, trabalho no centro da cidade, mas não saio no horário de pico, talvez seja vantajoso para mim. Então, essas análises têm que ser feitas de forma muito criteriosa. O que a gente traz aqui é um alerta, né? Para você não esquecer de pontuar essas coisas e não ir na empolgação do vídeo que você viu na internet, na conversa do corretor ou de algum parente, amigo, familiar que falou daquele local ali que seria ótimo para você. Então, cada caso é um caso, é importante que você coloque todos os prós e os contras na hora de tomar uma decisão, ainda mais se for um financiamento envolvendo muitos anos aí do seu orçamento. Mais uma pergunta aqui, seguidor, Ronaldo Pires. Eu quero investir em imóveis, essa é boa. Eu quero investir em imóveis. É melhor investir num imóvel físico ou num fundo FI? É uma excelente pergunta. Eu já vou entrar nos outros investimentos também relacionados a imóveis. A gente tem que ter sempre um cuidado. O imóvel que ele vai comprar, ele vai disponibilizar quanto dessa renda, além da renda que ele tem, se ele vai pagar alguma coisa, do dinheiro que ele tem para investir. Então, se eu tenho R$500 mil, é melhor eu comprar um imóvel de R$500 mil e colocar para alugar? Ou eu colocar 5 de 100 mil? Tenho que lembrar que se tiver uma crise novamente e a economia é cíclica, meu imóvel de 5 mil, que eu cobro 4 mil de aluguel, eu posso ter dificuldade em manter o meu inquilino. Aí vai ter aquele período que nós chamamos na corretagem de vacância, que é você não ter
ali o imóvel ocupado, ele está naquele momento desocupado. Em compensação, se eu tenho 5 imóveis de 1.000 a um aluguel de R$900, é muito mais fácil saírem pessoas de aluguéis de 2.000, de 3.000 para esse meu, então o mercado vai ficar mais aquecido, eu posso até subir um pouco do meu aluguel, ao invés de 900 cobrar 1.000 ou 1.100, porque esse mercado vai estar sempre aquecido. A questão das FIIs, ou aí eu vou entrar na LCI, porque tem LCI, LCA, CRI e CRA. LCI é letra de crédito imobiliário e a CRI é crédito recebíveis desse mercado imobiliário. Então, quando eu invisto numa FIIs, eu estou comprando uma parte do imóvel. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. Por quê? As FIIs, ela vai investir, por exemplo, na construção de um shopping. Será que Salvador aguenta mais um shopping? Uhum. Então, se esse investimento ele começar a ter uma alta procura de lojista, ele vai ter essa valorização. Então, meus papéis vão valorizar. Mas se ele começa a não ter essa valorização, eu começo a ter prejuízo. A mesma coisa, se eu já tenho um shopping e pronto, e tem muita gente entregando as lojas, eu também tenho um prejuízo. Mas se eu participo desse, que a gente chama de tijolinhos, se eu tenho um pouquinho desses tijolinhos e há uma procura maior, eu vou ter uma remuneração maior. Então, até para esse tipo de investimento, ele precisa entender o que está fazendo, porque senão ele tem prejuízo, porque o mercado vai determinar. Por isso que a economia ela é tão importante. Não é só a economia brasileira, você tem que entender um pouco da economia mundial, como aconteceu em 2008, 2009, quando eu atuei nesse mercado até 2010, ou seja, eu entrei num boom até 2008, 2009, o mercado foi catastrófico. Em 2010, ali também não foi muito favorável, mas você aprende muito nas dificuldades, então isso fortalece, ele tem que ter esse entendimento. Já a LCI, nós estamos acompanhando aí a situação do Banco Master. Então, quem tinha esses papéis no Banco Master, LCI ou LCA, a LCI, por exemplo, tem o Fundo Garantidor de Crédito. É uma proteção até 250 mil. Isso contando o principal e a rentabilidade. Então, se eu investir 200 mil e eu já tenho rentabilidade de 50, eu estou protegido. Mas se eu investir 200 e minha rentabilidade já está em 100 mil, ou seja, 300 mil, 50 mil tá no... Rodou. 50 mil para receber, vai ser na massa falida. Já a CRI, e não paga imposto de renda. Por isso que é a queridinha, mas 2026 talvez isso mude. Já a CRI são as securitizadoras que vão ao mercado, juntam aqueles papéis e oferecem. Se eu tenho esse investimento no Banco Master, eu não tenho um fundo garantidor de crédito. Então, quando você vai analisar ali uma FIIs, uma LCI, uma CRI, tem que olhar a rentabilidade, tem que olhar o prazo, mas não pode ser gananciosa para esse investimento, porque tem que entender a questão do risco. Risco, rentabilidade, segurança, rentabilidade e liquidez. Eu nunca no investimento vou ter os três, e em imóveis é a mesma coisa. O Master estava oferecendo 140%. 150, chegou a 150. CDI, né? Aí todo mundo abre logo o olhão. Eu costumo dizer que mesmo a renda fixa, ela tem os seus riscos. O que você precisa estudar no mercado é para minimizar. E desconfie. Aquela velha expressão atribuída ao Friedman, o norte-americano, da década de 60, não é uma frase criada por ele, mas foi muito usada na década de 60. Não existe almoço grátis. Por quê? Quando se dava na crise de 29 almoço grátis nos restaurantes, o almoço realmente era grátis. Mas você tinha um alto teor de sódio e você queria beber o quê? Uma água, um refrigerante, um refresco, e esse já era o valor do almoço. Então não existe almoço grátis. Tem que ter muita atenção nesse tipo de investimento. Mais uma pergunta aqui, professor. Nayane Souza. Como é que uma pessoa que não entende nada pode simular o custo total de uma forma simples antes de assinar um contrato de financiamento? Tem que pegar a orientação de um profissional para entender como é que faz esse juros. Porque o juros nominal é diferente, o que está no contrato é diferente da taxa efetiva. Então, é uma conta... Aí onde muita gente cai, né? É onde muita gente cai. E depois assim, minha taxa era...
10,85 e no final do contrato está 13,10. Da onde foi que surgiu esses dois? Como a prestação ela não aumenta muito, as pessoas têm esse hábito de olhar ainda se a prestação cabe no bolso e não fazer a conta com a taxa de juros, passa despercebido. Aí quando cai na mão do professor Edival, cai na mão de um outro especialista assim, ele está pagando uma taxa altíssima. Por que não faz uma portabilidade? Não, mas eu estou pagando. E tem lá no contrato a taxa nominal. Mas também vem a taxa efetiva que a pessoa não enxerga. Então, é entender. Vai comprar um imóvel, tem que debruçar um pouco de tempo, entender ali o que é uma taxa Selic, entender o que é o INCC, entender o que é o IPCA. Aí vai para as taxas de juros oferecidas no financiamento. Tem que entender o que é o sistema Price, tem que entender o sistema saque. E entender que é um comprometimento a longo prazo, para mais de 200 meses de pagamento. Então, por que isso é necessário? Eu costumo dizer, quando a gente vai comprar algo tão valioso ou fazer o investimento, ninguém nunca terceirizou um beijo. Então, quando você conheceu a sua esposa, eu conheci a minha, a gente não chegou para um amigo ou amiga e disse assim, dá um beijo para ver se é bom. Para ver se é bom. Cara, corre o risco de você tá fazendo papel de cupido e perder aquela pessoa que hoje está com você. O que é que você faz? Você começa a analisar todos os prós, todos os contras, faz aquele investimento ali amoroso e no beijo você percebe se vai ou não ficar com aquela pessoa, além de outras características como visão a longo prazo e tudo mais. Então a mesma coisa é na compra do imóvel. Ela tem que sentar, pontuar tudo isso que ela tem dúvida e tirar com o especialista ou na própria internet, que funciona, viu, Moreno? Né? A Caixa voltou atrás agora, a gente está em 2025 na gravação desse programa aqui em novembro. A Caixa voltou a financiar até 80% de um imóvel. E isso acaba aquecendo o mercado, vamos dizer assim, né? Porque você só precisa de 20% do seu recurso ali para dar de entrada. Isso, claro, que atrai quem só tem os 20%. Mas o ideal é você ter mais, porque você vai pagar menos juros conforme você consegue dar uma entrada melhor, iniciar melhor esse financiamento, né? Então, hoje, ainda mais com essa taxa, vale por risco de mais à frente você não conseguir financiar 80% e segurar mais um pouco, juntar mais um dinheirinho ali para você dar uma entrada maior? E isso é bem interessante, porque se a taxa de juros já estão dando sinais, aí eu falo a Selic, de que pode nos próximos meses ter uma diminuição e nos próximos anos, então, se eu posso aguardar um pouquinho, morar de aluguel ou não tocar o meu imóvel, já que eu moro no imóvel próprio, segura um pouco, analisa essa nova estratégia, faz um pouco mais de dinheiro, como você falou. As pessoas precisam ter ideia de que aquele dinheiro emprestado, o papel do banco é vender dinheiro. Então, se eu pego 80%, eu só dei 20%, eu vou ter que pagar esses 80%. Mas se eu diminuir isso para 70%, 60%, 50%, eu vou ficar com a prestação muito menor. E entendendo que essas mudanças no mercado, por exemplo, a Caixa Econômica mudou porque uma parte desse dinheiro vem da poupança, vem também do FGTS. Então, se há uma diminuição tanto da poupança como do FGTS, há uma diminuição também no percentual desses créditos imobiliários. Algo que pode mudar a qualquer momento. Tinha anos que não tinha essa mudança, mas ocorreu no ano passado e agora voltou ao mesmo patamar. Mas analise se não é melhor ou diminuir o valor do imóvel, então esse imóvel de 400 mil, eu procurar o imóvel até 250 mil e pagar uma prestação que seja realmente muito mais favorável para mim, ou segura esse imóvel, mas vai subir o valor desse imóvel. Se eu comprar por 400, daqui a 1 ou 2 anos pode estar 500, 600, mas vão ter outras ofertas no mercado e você já vai estar com recursos maiores, que aí pode possibilitar uma compra com uma taxa de juros menor e com uma prestação também menor. Então, é entender essas guinadas. Pega as variações anteriores para poder ter uma base de como o sistema estava funcionando atualmente e faz uma pequena projeção pelo que a tendência da economia, se vai ter queda ou não de juros, se vai ter ou não uma maior oferta desses percentuais lá na frente, inclusive de valores. Agora a gente está aí às vésperas do 13º bater na economia, né?
Nesse sentido, professor, como é a melhor maneira de investir, por exemplo, no mercado imobiliário, o 13º? Amortização? Eu dou entrada em alguma outra coisa? O que seria mais inteligente de investimento para esse 13º? Ou vai para essa reserva ali de... Não, para tudo, Moreno. Aí você já é para tudo. O dinheiro serve para poupar, gastar e investir. Quando eu falo em gastar, é gastar agora. E eu digo, gente, pare de fazer tantas dívidas de consumo para que o 13º faça sentido. E ao invés de eu pagar dívida porque eu não consegui pagar ao longo dos anos, utilize esse 13º. Fica algo vicioso, pegar 13º para pagar dívida. E aí, ainda mais se eu pegar o 13º e não pagar essa dívida totalmente. Fica com aquela sensação de enxugar gelo. Mas se eu pego e planejo o 13º, uma parte para viagem, ou seja, 40% desse valor, é uma hipótese. 40% desse valor, 20% eu vou colocar para a aposentadoria, mas os outros 40% eu vou pegar 10% para amortizar ou não, e 30% eu vou fazer um investimento no que eu falei. Eu vou ver umas FIIs, eu vou ver uma CRI, eu vou ver uma LCI. Isso vai depender do que estão oferecendo no mercado. Então, se é uma LCI para daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e não tem ali o imposto de renda e está num percentual muito próximo do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que fica muito próximo da Selic, se jogue. Se jogue, porque ainda tem a questão do Fundo Garantidor de Crédito. Se acontecer alguma coisa como aconteceu com o Banco Mais, ressaltando, um banco para quebrar, eu sempre peço para o governo facilitar, porque no dia que facilitar, eu, Edivaldo Landolfo, abro um banco. E aí vou fazer uma taxa de juros muito menor, que eu vou enriquecer, com certeza, com juros muito menor, que eu não tenho a ganância do mercado financeiro. Eu vou preferir popularizar. É igual aquele livro do ganhador Prêmio Nobel da Paz, o Yunus, que deveria ter sido de economia, que é O Banqueiro dos Pobres. Recomendo essa leitura para vocês, leitoras e leitores. Então você populariza esses investimentos, esse dinheiro para o povo, ele vai ter um retorno muito melhor. Então, estuda investimento imobiliário e outros investimentos que você só tem a ganhar. Você falou bem nessa questão de que o brasileiro ele sai o ano todo consumindo para tentar ali uma negociação com o valor do 13º, infelizmente, né? Uma falta de planejamento, principalmente nisso, e do consumismo, talvez, em exagero, né? Além desse consumismo, são apelativos. Quando a gente fala de imóveis, imagine que chega no final do ano, você já está todo comprometido, o que faz de fato a diferença na sua vida é a compra do imóvel. Mas você já comprometeu tanto a sua renda com a compra de um carro, que o carro fica mais tempo parado ali, é só para você dizer que tem aquele bem, mas você poderia ter comprado um apartamento dos seus sonhos, porque seu apartamento ficou pequeno para a família que você tem hoje, mas você não pode comprar um imóvel num determinado feirão, porque a sua renda já está bem ali comprometida. Enforcada, e mesmo assim, está todo enforcado. E mesmo assim você faz. Aí você gera lá na frente um prejuízo e tem que negociar com 13º e muitas vezes férias. Então, esse planejamento financeiro, ele vai antecipar muitos problemas. Mesmo com planejamento financeiro, a gente pode ter desvios, a gente pode ter dificuldade? Pode. Mas quando você tem algo que serve como parâmetro, algo que vai lhe mostrar uma direção, é muito mais fácil consertar essa rota do que você tá ali perdido e vai consumindo de qualquer jeito. É igual um barco, né? No oceano e sem motor, somente com a vela, e você não sabe para onde vai, porque não tem bússola, qualquer lugar serve. E aí é nessa hora que a gente tem certas dificuldades. Mais uma pergunta aqui, professor, de seguidor da gente, Leonardo Santos. Qual tipo de imóvel para um investidor costuma ter o melhor retorno? Apartamento, casa, kitnet ou ponto comercial? É uma pergunta, como economia, tudo depende. Depende se é o bairro. Se for um bairro na periferia, você vai ter uma certa dificuldade de valorização desse imóvel. Eu conheço pessoas que tinham um bom terreno, construíram casas que fosse no Corredor da Vitória, ou se fosse ali no Centro Financeiro de Salvador, né? Ali nas Alamedas das Expatórias, valeria no Caminho das Árvores, 1, 2, 3 milhões. Mas como é em Cajazeiras, vai valer no máximo ali 800 mil, e olhe lá se encontrar. Então, assim, tem que ter muito cuidado. A kitnet,
quando você faz um investimento, para que público você vai comprar um estúdio ou uma kitnet? Se é perto da universidade, vai ter uma valorização muito boa, porque você pode locar para estudante. Se você vai comprar um estúdio e é na orla de Salvador e no circuito do carnaval, além do verão, você também tem esse plus do carnaval. Se é um imóvel de 2 ou 3 quartos, qual região da cidade? É uma região que já tem toda aquele movimento, aquela estrutura pronta, supermercado, escola. Então vai depender muito. Esse é o olhar, por isso eu digo, para fazer investimento em imóveis, você precisa entender como funciona, por exemplo, um PDDU de Salvador, para onde a cidade vai crescer e como a cidade vai se organizar em infraestrutura para ter aquela situação. Não adianta hoje eu comprar um imóvel pensando numa boa rentabilidade, e aí eu compro um imóvel de vista para o mar, mas na frente do meu imóvel tem 2, 3 casas. Daqui a 2 anos essas pessoas vendem uma construtora e lá na frente essa construtora levanta 3, 4 prédios. Eu vi isso agora que eu ando muito ali na orla de Salvador. Ali perto do Jardim de Alá tinha umas edificações com 3, 4 andares que não tem elevadores, e eles viam toda aquela orla. Agora foi construir um supermercado, eles perderam a orla. Olha a dificuldade. Quem percebeu isso antes, que aquele terreno poderia lá na frente dar um problema, vendeu, pegou um valor bem da região e foi para um outro imóvel. Mas as pessoas que agora vão vender, se for vender para uma pessoa, já não tem esse atrativo já da não vista tem um mar atrativo da vista mar como fator de olha o relevância, prejuízo, né? Quando eu comprei um outro imóvel em 2022 e olhei uns 60 imóveis em Salvador, e por bairro eu coloquei ali os 3 bairros, defini 3 bairros, e esses 3 bairros eu fui procurar o tipo de imóvel. Então, para escolher nesses 60, minha filha até hoje fala, minha filha ficou traumatizada, ela tinha uns 8 ou 9 anos, já levava o banquinho dela, porque sábado e domingo a gente ia passear vendo imóveis. E eu lembro que ali perto do Jardim Namorados, Jardim de Alá, tinha um imóvel muito bonito, de 4 ou 5 pavimentações, mas do lado tinha um terreno vazio. E os proprietários, quando eu perguntei, tá muito bonito o seu imóvel, mas por que vocês vão sair daqui mesmo? Não, é porque a gente quer ir mais para próximo do centro. Eu já fiquei com aquela pergunta meio assim. E depois eu disse, o que é que vai ser construído aqui? De quem é esse terreno? Nós não sabemos de quem é. Então aquilo dali já me afastou. Eu estou andando e ali agora está com um stand de uma torre que vai suspender, vai perder toda aquela vista. Então, assim, a experiência que eu tinha e tenho do mercado me favoreceu para não entrar em laranjadas. Tem que analisar, né? Principalmente hoje a gente está com muito estúdio, né? Oferta de muito estúdio, né? Esse modelo, né, de negócio está sendo muito oferecido aqui em Salvador. Mas tem que ter esse cuidado, né? Qual é a região, qual é a pretensão, né? Já tem muito ali naquele lugar, porque tem uma hora que o mercado vai saturar. Sim. E aí vai começar a briga de preço. Quem vai botar menos preço para atrair o cliente. E aí vai ser vantajoso ainda eu ter feito um financiamento para um imóvel, né, que vai ter uma taxa alta de vacância. Vai valer a pena? Precisa avaliar tudo isso, né? Sempre, Moreno. E tem um detalhe. Qual é o valor do metro quadrado daquela região? Então, se eu compro e o valor ele já vem no limite do mercado, eu não consigo revender esse estúdio com um valor que eu acredito que vai valer a pena pelo que eu investi. Ainda tem outro detalhe. Se eu comprei financiado, paguei uma parte e ao longo do financiamento o valor que eu paguei foi 300 ou 400 mil, mesmo tirando ali a rentabilidade que ele me proporcionaram com o aluguel, é vantajoso eu vender por quanto? Então eu comprei por 200 e gastei 350, tive só 50 mil de rentabilidade, então ainda estou no prejuízo de 50. Será que eu consigo vender esse imóvel por 350 ou 400 mil? Ou será que o mercado diz, não, a valorização deles é até 280 mil, ou seja, ao longo dos anos só subiu 30 mil. E aí? Então, por isso que eu digo, para fazer qualquer investimento, alavancagem, você precisa entender o ramo que você está entrando. Ninguém chama o outro para ganhar dinheiro. Então, você tem que construir o conhecimento
aprendendo com quem vem fazendo. O mercado, ele não propicia a você uma rentabilidade favorável para todo mundo. Tem regiões que vão ser mais favoráveis, outras não. O imóvel de alto luxo, que nunca cai o padrão, ele tem um momento de saturação, e se eu não tiver atrativo, hoje os atrativos para o imóvel de alto padrão, no mínimo tem que vir ali com à disposição, no edifício, os carregadores elétricos, que a nossa legislação ainda não pune, mas também não autoriza. Sergipe já fez isso. As edificações antigas não podem instalar esses carregadores elétricos, porque a estrutura predial, ela não é compatível com um incêndio numa bateria de lítio daquela, pode comprometer todos os apartamentos. Então, tudo isso eu preciso entender. Outra coisa, esses meus apartamentos, o que eu moro, é financiado, então eu tenho um seguro pelo banco, de Caixa Econômica, ou outro banco. Mas tem um detalhe, ele foi comprado à vista. Eu pago algum tipo de seguro nesse imóvel? Se o meu vizinho, que é gás encanado, já aconteceu isso no Rio de Janeiro, não veio o prédio abaixo, mas destruiu ali 4 ou 6 unidades próximas. De quem é que fica? E se a pessoa morreu e não tinha seguro, quem é que vai arcar com isso? Então é a pessoa mesmo. Ou se o prédio vem abaixo, quem é que arca com isso? Então a pessoa precisa entender que quando eu tenho um bem, não é só o carro, eu preciso proteger esse bem, eu preciso fazer um seguro. E tem outro detalhe, quanto maior o padrão você tem de vida, você vai ter outros bens móveis dentro de casa com um valor agregado alto, seja joias, seja uma obra de arte. Também existe no mercado uma oferta de seguro para esses itens. Então, vamos dizer que eu comprei um apartamento de R$500 mil e só de decoração, de tudo, eu gastei 250 mil. Eu posso colocar mais 250 mil ou 300 de seguro, porque se eu tiver um comprometimento naquele meu apartamento, além do valor que eu vou receber compatível ao apartamento que eu comprei, eu vou ter também compatível com o que eu gastei de bem imóveis. Então as pessoas precisam ter essa ideia de como se proteger de sinistros futuros. Boa. Principalmente quando a gente fala de coisa de longo prazo, né? Com certeza. Tudo pode mudar a todo momento, né? Professor, temos um momento aqui no nosso programa que é o do nosso capacete aqui, que é sempre uma pergunta que foge um pouco do normal para dar uma apertada aqui para saber os bastidores. E a gente já deixa o capacetinho aqui pertinho, que é para suportar a tijolada. Tijolo a gente tem de monte aqui hoje, viu? Então já coloca antes, né? Eu já vou me proteger aqui. Bota o capacete que lá vem tijolada. Eu vou me proteger aqui. Tijolo na cabeça ninguém gosta. Pergunta, professor. Conhecendo a legislação, conhecendo os pormenores, que é o que você conhece bastante, aí, essa questão de contratual, principalmente do que diz respeito a juros. Você já pegou algum empréstimo de banco vendo que a coisa estava errada ali no que estava sendo feito para processar o banco e ganhar dinheiro depois? Não, nunca fiz, porque vai de encontro ao que foi ensinado. Então, se eu estou no meu direito, eu vou lutar até o final. Mas aí eu criar uma demanda, criar um problema para ter retorno, eu acredito na lei universal. Se eu faço alguma coisa errada, você pode ter certeza. O pouquinho que você ganhou agora, você vai perder muito lá na frente. Então eu prefiro não entrar nessas laranjadas. Nesse sentido, como é que dá para tirar proveito em benefício próprio através dos conhecimentos? Aí tem um detalhe. Quando você vê boas ofertas no mercado e você tem esse dinheiro, oferta de imóveis, de terreno, e você tem aquele dinheiro disponível, você não está, vamos dizer assim, aproveitando da ingenuidade da pessoa. Não. Ela sabe até o valor que era 100 mil imóveis, mas ela está pedindo 80. E aí você vai ganhar 20 mil e gastar 10 ali para fazer uma reforma. E ao invés de vender por 100, vender por 120, 130, todo mundo saiu ganhando. Uma coisa é você pegar um imóvel de 100 e comprar ali, tirando o máximo, 50 mil. Aí você foi desonesto no mercado. Então, o conhecimento, ele não pode vir para propiciar ganho para uma e perda para outra. No mercado que nós estamos, em tudo, tem que ser o GG. Ganha, ganha. Nunca o GP ganha e perde, ou perde e ganha. Temos que ter esse entendimento.
E qual é a maior mentira que banco conta para o cliente na hora de fazer um financiamento? Essa daí é boa. Olha, essa é a melhor taxa do mercado e você vai ter condições de pagar até o final. Não caia nessa, porque ninguém tem bola de cristal. E entender que aquele gerente, ele tem metas a ser cumpridas. Então ele está querendo vender o seu produto financeiro e muitas vezes ele não se preocupa com a situação de cada um. Ele não analisa a sua situação financeira. Então quem tem que analisar a sua situação financeira é você. Lembrar que banco, ele não dá dinheiro e nem empresta. Ele vende o dinheiro. Então todo o dinheiro tem um custo. E o custo são os juros altos. Por isso tem que lembrar daquela pergunta sobre taxa de juros, sobre taxa nominal e a taxa efetiva. Muito bem. Passou no teste, professor. Já pode tirar o capacete. Ai. Mais uma pergunta aqui de seguidor. A gente já vai indo para a parte final aqui, mas ainda tem pergunta de seguidor. É a Maria Eduarda. Por que a gente perdeu tanto poder de compra nos últimos anos? Isso é interessante. Tem até meme na internet, né? Meu avô foi comprar uma casa, aí levou um pouquinho de dinheiro. Né? Meu pai foi comprar uma casa, já levou uma mala de dinheiro. Eu vou comprar uma casa, tem que levar uma caixa de geladeira de dinheiro para comprar hoje uma casa, né? Por que o poder de compra diminuiu tanto? Assim, eu gostaria de saber até a idade da pessoa que faz a pergunta, justamente por isso. Se for depois dos 40 anos, como a gente tem, quando eu ia para a escola, eu tinha que comprar tudo que eu precisava antes da aula começar. Porque se eu deixasse para depois, quando eu voltasse ao estabelecimento, ou já estava com o preço alterado, ou mudando na hora, e você tinha que correr para pegar aquele produto. Então, as perdas eram muito mais significativas, tanto que você não tinha investimentos para a pessoa física compatível. Você tinha um overnight lá na frente, que em um outro programa a gente até explica. Mas a sensação da perda do poder de compra é ao longo dos anos e é bem menor em relação ao anterior. Então, tudo isso vai depender da inflação. Então, como funciona a inflação? Se eu tenho uma oferta de um determinado bem e essa oferta produz X bens, mas tem uma demanda que não compra, a tendência é esse bem começar a ter um valor menor. Mas se a maioria começa a procurar aquele bem, é mais fácil ele aumentar o valor porque tem poucas unidades. Então é isso que acontece no mercado, não só dos alimentos, de imóveis, de tudo. Nós temos hoje em imóveis um déficit habitacional enorme. Então tudo ligado a esse déficit, seja nos tijolinhos, na argamassa, no cimento, principalmente quando você vai fazer ali a reforma e aqueles detalhes ali que são bem pesados, você tem um valor muito alto. Então, a perda do poder de compra, mesmo com a variação do salário mínimo ou da renda que a pessoa tem, não acompanha. Então, se um milheiro desse custava antigamente R$100 e na pandemia ou em qualquer outro processo ele chegou a 1.000, ele não vai chegar mais a 100. Ele vai ter uma queda ali, pode chegar a 500, um milheiro, mas abaixo disso não, porque o mercado já entende que é um novo valor. Então, por isso que o poder de compra, ele dá essa sensação de que ele caiu e caiu bastante. Então, para exemplificar, se eu tenho ali se eu comprava de material R$1.000 há 5 anos atrás, e hoje eu compro o mesmo material com 1.500, quer dizer que no intervalo de 5, 6 anos teve um crescimento de 50%. Então eu tive uma perda de 50%. Então por isso que a gente tem essa sensação do poder de compra. Uma das últimas perguntas aqui, professor, é sobre financiamento ainda. Quem compra um apartamento, um imóvel financiado, pensando na valorização, tá errado? Tá. Muito errado, porque você não sabe a capacidade daquele bairro, se ele já está saturado. Então, as pessoas hoje se assustam quando vê um metro quadrado do Cabula, por exemplo, disputando com o Horto, disputando com o Corredor da Vitória. Mas as pessoas precisam entender porque no Horto, no Corredor da Vitória, o Horto agora teve que vender ali aqueles condomínios de casa para construir novos apartamentos, mas no Corredor da Vitória você tem só aqueles prédios públicos. Então ele já vem com um valor
mas o Cabula, Pernambués ou outro bairro, eles já estão chegando no momento de saturação. Então, com certeza, o valor do imóvel, um imóvel de 50 a 60 metros quadrados, ele vai ser muito mais caro do que em uma outra região. Então, por isso que o valor do metro quadrado, ele sobe tanto. Então, se você compra financiado, você corre o risco de inflar esse seu investimento. Você comprou financiado, comprou num valor caro, quando você termina de pagar o financiamento ou quando você quer vender o apartamento daqui a 3, 4 anos, você percebe que ele não valorizou tanto. E às vezes até o contrário, né? Vai que do lado ali apareceu, um bar barulhento, uma casa de shows, e aí talvez tenha até porque você vai pagar os juros de todo o financiamento, Sim. né? Pensando talvez numa possível valorização, às vezes fica no mesmo preço ou até desvaloriza, né? Deprecia. Exatamente. E tudo na vida tem que ser levado em conta. Então, o olhar do investidor, da investidora, tem que ser diferenciado. Não pode ser feito manada. Então, isso de você financiar um imóvel, como eu já presenciei, uma pessoa comprou 25 imóveis quando chegou uma grande construtora mineira aqui, e ao passar dos anos ele comprou, deu R$1.000 de entrada e deixou o resto para financiar, mas pensava em vender tudo. O mercado entrou em crise. Ele não conseguiu vender e não conseguiu pegar o financiamento. Olha a bomba relógio que ele ficou na mão. Porque era um apartamento na época de 70 mil. Então a estratégia dele foi equivocada. Então o que mais a gente vê são estratégias comprometedoras para o crescimento do seu patrimônio. Você tem que virar um expert no assunto que você deseja investir, porque isso vai ser o diferencial. Você vai olhar o que ninguém está olhando. E aí sim, ganha-se dinheiro, ou faz dinheiro, como eu gosto de usar, ou seja, tem uma melhor rentabilidade, é quem se antecipa para as mudanças, as transformações do mercado. Aí sim, você consegue tirar bons filhotinhos, como minha filha Giovana diz, quando você faz um investimento. Outro momento aqui do nosso stand imobiliário, professor, você já viu aqui os tijolos, até brincou com os tijolinhos ali, que é quando a gente pergunta aos nossos convidados um assunto, uma lei, algum projeto, alguma coisa que está contribuindo para o mercado, que está ajudando o mercado a crescer. E a gente pede para o convidado colocar um tijolinho e dizer, o que está favorecendo o mercado agora é isso daqui. E depois a gente tira um tijolinho para aquilo que está justamente ao contrário, prejudicando o que não está ajudando o mercado a crescer. Então eu queria que você colocasse um tijolinho hoje aí, no nosso murinho aí, e nos contasse, hoje em dia, o que está ajudando o mercado a prosperar? O que está indo numa boa direção? Eu sempre digo que tem duas situações. A mão de obra hoje especializada na venda desses imóveis. Então, você tem uma entidade como o Cresce muito fortalecida e com um quadro maravilhoso de profissionais que vão fazer essa intermediação no mercado. Então, opte sempre por pessoas registradas, pessoas que estão ali para ajudar a conquista desse sonho. E ao mesmo tempo, quando você fala do Cresce e dos corretores e corretoras de imóveis, você tem que olhar também a parte das construtoras e da incorporadoras que estão tendo boas opções nesse mercado em Salvador e região metropolitana. Então você tem duas vertentes que impulsionam essa venda. Opções no mercado e também um quadro muito propício de profissionais que vão ali fazer uma boa intermediação. Isso é excelente falar, porque antigamente a gente tinha uma coisa muito amadora, né? Essa questão de corretor de imóvel. Inclusive ficava muito estigmatizado, né? Como corretor de imóveis. Hoje não, a gente tem um quadro de pessoas realmente muito bem preparadas, né? Imobiliárias, como você bem citou, incorporadoras também, que estão com grande diversificação, né, de produtos sendo oferecidos, e esse pessoal mais preparado, né, atendendo aí o mercado. E a gente vê isso nos feirões, né? Quando junta os dois, e aí tem a mídia que faz essa divulgação. Nos feirões você tem esses profissionais e tem também imóveis que cabem no bolso. Muito cuidado com isso, mas tem que caber com planejamento financeiro. De forma responsável, De forma né? responsável. E vamos tirar um tijolinho pra quê, professor? Aí não tem jeito, tem que tirar... Não tira de baixo, que é pra cair mesmo. Pra cair mesmo. Eita, tem que ter... Será que eu sou um bom engenheiro ou não? Caiu tudo, não teve jeito.
A base é que dá a sustentação de qualquer sociedade. Então, também duas situações. A primeira, a taxa de juros altíssima. Você não pode ter o Copom com uma taxa de juros tão elevada, com 15%. O Banco Central precisa entender isso. Porque as pessoas vão pegar um crédito mais caro, não só imobiliário, mas todo tipo de crédito. E a outra situação, nossos vereadores aqui com a questão do PDDU, não pode fazer de qualquer jeito para a nossa cidade. Estive recentemente, esse ano, eu digo, no segundo semestre, tanto em Fortaleza como em Recife. Cidades quentes, por causa das construções na faixa litorânea. A Boa Viagem, por exemplo, tem um espigão lá, que eu vi, que eu estava bem próximo, que 1h da tarde já dava sombra na praia da Boa Viagem. Fortaleza aí, não deixem transformar Salvador nessa cidade quente, porque já não temos uma cidade muito arborizada, e ainda vamos pegar um PDDU e deixar aleijado. Isso quem vai sofrer são as futuras gerações. Então, tanto taxa de juros quanto a estrutura do PDDU precisa ser mais fiscalizada para que a gente não tenha uma cidade destruída pelo avanço imobiliário. E para a gente fechar, professor, deixando aí um conselho, né, sobre investimento para os nossos, para quem está seguindo o nosso canal, para quem acompanha a gente aí também no Instagram, um conselho sobre investimento imobiliário. Sempre trabalhe para educar suas crianças. Educação financeira. Porque, já diziam os nossos avós, compra de terreno ou de imóveis vai ser sempre o nosso porto seguro. Mas se eu fizer isso de forma desajustada, eu não vou proteger o meu patrimônio. Muito pelo contrário, posso ter dor de cabeça. Então eu preciso ensinar essas novas gerações como vai funcionar uma sucessão, como vai funcionar uma compra, uma venda de imóveis. Então, invista na educação financeira das suas crianças para entender que esse mercado imobiliário ainda tem muito gás para poder proporcionar boas rentabilidades. Obrigado, professor. Aproveitando, né, esses mais de 20 anos de experiência aí na área de economia, trazendo aí luz, informação, conselhos importantes, porque hoje a gente encontra muitos gurus de internet, né, falando como ganhar dinheiro, ensinando como ganhar dinheiro, e não é bem assim que funciona, não é no instalar de dedo que as coisas acontecem, todo mundo vai ficar milionário da noite para o dia, e muitas vezes falando em milhões investindo pouco. Tem que ter muito cuidado com isso para não acabar caindo em golpe, se frustrando e acabando perdendo um pouco ali das economias que tem, né, professor? Com certeza, Moreno, porque assim, ninguém chama o outro para ganhar dinheiro. Então, se alguém chega e diz, meu patrimônio aumentou em X%, tem carro importado, apartamentos de alto padrão, viagens internacionais, desconfie, porque está chamando você, um simples investidor, para ganhar dinheiro junto com ele. Procure estudar e analisar se aquela proposta não é uma laranjada. Evite laranjada. A ganância, ela vai sempre atropelar o conhecimento. Se fosse assim, nós economistas seríamos as pessoas mais ricas do mundo. Edivaldo não cai nessas laranjadas. Nem me chamem para botar o meu rostinho, o meu perfil nesses investimentos que eu vou declinar do convite e nem vou investir. Meu pai já me ensinava isso antes, quando surgiu aqui a questão de investimentos no avestruz. Meu pai dizia o seguinte, olha, eu não conheço muito do mercado, mas nunca vi esse bicho na minha frente. Como é que eu vou comprar algo que eu nem conheço? E lá na frente, os mais antigos, lá atrás, os mais antigos sabem, quem investiu em avestruz perdeu todo o dinheiro. Precisa entender do investimento. Então ali, o investimento é igual à construção de uma casa. A base é sólida com a construção do conhecimento e lá na frente você vai ter a valorização do seu conhecimento vindo através da rentabilidade que foi adquirida na base. Então, dinheiro só cresce com o tempo. Não tenha pressa. Procure aliar tempo e dinheiro, que o resultado é um só: sucesso e aumento de patrimônio. Muito bem, bonita dica, eu gostei. Fechamos bem com a nossa mensagem positiva aqui hoje, vinda do professor Edivaldo, economista, palestrante e nosso amigo pessoal, né, da qual a gente pode compartilhar dos seus conhecimentos e também trazendo aqui
para você que acompanha o nosso stand imobiliário. Estamos aqui, ó, com o nosso Instagram aqui aberto. Você que ainda não está seguindo a gente, segue lá, Stand Imobiliário lá no Instagram. Acompanhe também os nossos episódios, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta lá os nossos vídeos. Você que está se inscrevendo agora também ative lá a notificação para você ficar sempre recebendo aí em primeira mão tudo que a gente vai postando por aqui. E a gente acompanha lá no nosso Instagram também os bastidores do mercado imobiliário. É sempre um prazer levar esse conhecimento para todo mundo aí também através do nosso Instagram. Esse é o nosso 4º episódio aqui direto do B3 Studios, contando com os nossos parceiros, Bira, Totti. Sempre um prazer estar compartilhando aqui desse stand imobiliário junto com vocês. E até o nosso próximo episódio. Qual será o próximo assunto? Fique ligado nas nossas redes e fique por dentro.